Fala galera do Desafio da Química! Tudo bem com vocês? Hoje é o último vídeo da nossa série de vídeos sobre ligações químicas. Hoje será sobre ligação metálica. A ligação metálica ela se dá entre os metais. Pode ser tanto com substâncias simples, ou também pode ser uma liga metálica. Os metais, geralmente, eles têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Ou seja, eles têm tendência a perder elétrons. Quem perde elétrons se tornam positivos, se tornam cátions. Os cátions, eles ficam fixados em um mar, em um aglomerado de elétrons. Esses elétrons, eles começam a se movimentar em várias direções, ou seja, formando uma nuvem eletrônica. E isso se dá à teoria do mar de elétrons, ou também teoria da nuvem eletrônica. Eles possuem uma atração, onde faz com que esses elétrons fiquem sempre aglomerados. O que acontece? Os metais, eles possuem baixa eletronegatividade. A eletronegatividade ela vai se dar neste sentido e neste sentido. Porém, os metais, eles possuem alta eletropositividade. Eletropositividade é dada de cima para baixo na tabela periódica e da direita para a esquerda. Então, nós podemos observar que os metais são os mais eletropositivos da tabela periódica. Geralmente, os metais eles possuem uma estrutura cristalina. Eles são sólidos em temperatura ambiente, porém nós temos uma exceção, que é o mercúrio. O mercúrio ele está presente no termômetro, que se utilizava para medir a temperatura, onde você via que se você quebrasse um termômetro, ficava um líquido no chão. Então, o mercúrio é o único metal na sua forma líquida. Os metais eles vão ter algumas características ou propriedades. Os metais têm como propriedade brilho metálico. Quando polido, eles ficam parecendo um espelho. Além disso, eles possuem alta condutividade térmica e elétrica. Podemos citar aqui como exemplo a panela de alumínio, que será utilizada para aquecer uma comida. Ali nós temos um metal que está sendo aquecido e aquece bem rápido. É devido à sua condutividade térmica. Também podemos falar em condutividade elétrica, é o fio elétrico. Nós usamos um fio que passa energia e ele é um bom condutor de eletricidade. Temos também como propriedade a alta densidade. Isso porque os metais eles são materiais muito densos, que fazem que suas estruturas sejam compactas. Possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Por exemplo, para preparar um material metálico, é necessário aquecer a altas temperaturas. Isso porque a ligação metálica é uma ligação forte, que mantém os átomos unidos. A outra característica é a resistência à atração. Por exemplo, nos bondinhos ou no cabo de aço de um elevador. Ali, os metais eles terão uma resistência à força. Então, é muito difícil deles se romperem. As duas principais características é a maleabilidade e a ductibilidade. A maleabilidade é a capacidade em se formar lâminas, enquanto que a ductibilidade é a formação de fios. Temos aqui algumas ligas metálicas. As ligas metálicas são constituídas entre metal e ametal, mas tem que predominar a característica do metal. Então, alguns exemplos de ligas que nós temos é o aço. O aço que está presente no elevador, nos bondinhos,
ele é composto principalmente por ferro e carbono. Então, a liga ela vai fazer com que esse material ele tenha uma característica melhor do que quando fosse utilizada sozinha. Porque às vezes o metal ele é quebradiço quando isolado e quando junto com um metal dá características bem melhores. Enquanto que o latão ele é constituído entre cobre e zinco. E o ouro 18 quilates é formado pelo ouro, pela prata e pelo cobre. Esse ouro 18 quilates ele está presente nas joias. Então, por hoje é isso. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo, compartilhe com seu amigo que tem dúvida em química, ative o sininho e muito obrigada! Até mais!